importante, e é por onde começa, inclusive, a estratégia, é em relação aos objetivos de publicidade. A Meta tem uma série de formas de definir quais pessoas têm mais chance de realizar uma ação que vocês desejam. É importante saber que num processo como o que vocês vão viver, é importante que o anúncio, a mensagem de vocês seja reconhecida, que ela possa gerar uma consideração, as pessoas se sintam interessadas a entender mais sobre aquele tema e posteriormente que aquilo gere uma ação. No caso de vocês, é convidar as pessoas para participar da eleição, não esquecer de ir até o posto de votação e lembrar principalmente do nome e do número de vocês. Tá? Então existe uma jornada que precisa ser percorrida. Nesse aspecto, a Meta tem uma série de objetivos que podem ser utilizados. Existe um objetivo focado em alcançar pessoas, buscar o máximo de pessoas possível com o investimento que vocês fizeram dentro de uma frequência de exposição da mensagem. Esse é o objetivo de alcance. Nesse tipo de objetivo, é importante que o conteúdo gere e chame a atenção das pessoas muito rápido, tá? Então, se vocês trabalharam com esse objetivo dentro da estratégia, como vocês vão gerar algo que chame a atenção muito rápido das pessoas? Esse é o principal gancho. É possível também programar campanhas para que as pessoas tenham a encontrar pessoas com mais chance de lembrar da mensagem de vocês. Isso aqui é extremamente interessante. A Meta consegue ajudar nesse processo de identificação. Quem vai lembrar da minha mensagem que foi exposta nos últimos 2 dias? É possível que isso aconteça. Então esse é um objetivo super interessante também para que vocês considerem. Um outro objetivo é cadastros, Vocês podem gerar cadastros na plataforma de maneira automatizada, já com dados das pessoas do Facebook e do Instagram pré-preenchidos. E aí são estratégias para que vocês possam convidar as pessoas a participarem de eventos que vocês estão fazendo, para serem voluntários na campanha, para se filiar ao partido, para depois receber um e-mail, alguma coisa relacionada ao programa que vocês estão lançando. Tá? Então esse é um objetivo interessante também. É possível também criar um ecossistema de campanhas onde vocês vão tentar buscar pessoas que vão realizar uma ação fora dos aplicativos da Meta para vocês. Por exemplo, se vocês têm um site de arrecadação de fundos de campanha, é possível fazer uma programação para que você tente encontrar nos aplicativos da Meta pessoas com mais chance de fazerem aquela doação. Perfeito? E por fim, pessoal, a solução de engajamento. Quando eu estou falando em engajamento aqui, não leve em consideração o engajamento que a gente conhece, que são as curtidas. Curtidas dão poucos insights para resultados efetivos numa campanha, em relação, por exemplo, à visualização de vídeos. Procure otimizar as campanhas de vocês para pessoas que vão assistir vídeos, porque nos vídeos essas pessoas vão conseguir entender qual é o programa e a proposta de vocês. Perfeito? Então, uma dica que fica aqui, num processo pelo qual vocês vão passar, recomendo que vocês equilibrem o uso dessas desses 3 objetivos: alcance, visualização e reconhecimento. Equilibrem eles dentro dessa estratégia. Perfeito? A gente ainda pode trabalhar com diversos públicos, tá? Desde o nível país e até o nível estado. Coloquei o Rio de Janeiro como exemplo, cidade, bairro, raio do local de ação.
e até CEP. Então é possível ser muito segmentado na estratégia que vocês vão montar. Existem também dados demográficos que podem ser utilizados para formar os públicos que vão atuar com vocês, mas principalmente, pessoal, existem dados que são nativos de vocês, de pessoas que engajam nos aplicativos, nos perfis que vocês já possuem, na lista de afiliados ao partido, nos dados de eventos como esses que vocês fazem. Esses dados podem alimentar as campanhas de vocês também, e esses são os mais valiosos, porque eles ajudam vocês a falarem com as pessoas que já engajaram com vocês, mas também são um motor para que vocês falem com pessoas similares a elas. Tá? E aí fica mais uma dica: equilibre o uso desses públicos demográficos customizados e os públicos semelhantes. Tá? E não se esqueçam de um ponto muito importante: não adianta fazer publicidade sem repetição, sem frequência. Pensem numa programação de uma frequência semanal a partir de 1,5, 2, isso é um pouco técnico, a gente pode conversar depois um pouco sobre isso, mas a frequência é muito importante. Tá? E aí, por fim, eu vou falar rapidamente sobre a busca da atenção. Falei para vocês desse processo inteiro de estratégia, mas acima de tudo, 50% da eficiência de uma campanha publicitária é atribuída ao criativo, ao conteúdo. Não adianta, o que a gente falou até agora é só metade do processo. Os outros, reconheço, está na mão de vocês. Acho que teve um depoimento aqui, alguém falando sobre ganchos. Como os ganchos são a forma que a gente tem de chamar a atenção das pessoas no início dos vídeos. Pensem nos ganchos que vocês vão utilizar para chamar a atenção dessas pessoas. Perfeito? Porque a atenção faz a gente, a nossa atenção, o consumo de conteúdo nas plataformas é muito rápido, ela é muito ágil. Então a gente scrolla a tela do celular cerca de 90 metros todo dia. A gente precisa conseguir fazer com que as pessoas parem o dedo em cima do nosso anúncio. Perfeito? E aí lembrar um ponto importante: toda vez que vocês forem criar um post, fazer um anúncio, quem é o principal concorrente de vocês nos aplicativos da Meta? A gente vai achar que muitas vezes é o nosso adversário, de perfil ideológico diferente, a nossa oposição, mas na verdade, eu vou falar por mim aqui, o maior concorrente quando eu vou ver um anúncio de uma empresa são os temas que eu gosto. Tá? Então eu gosto muito de futebol, de esporte, eu sou fã do Zico, mas nesse momento nenhum anúncio vai me convencer. Do que eu mais procuro hoje é saber quem vai entrar no lugar do Paquetá. É isso que eu quero saber. E qualquer anúncio que me levar, qualquer conteúdo que me levar a isso é o que vai me interessar. Você precisa furar essa bolha, entendeu? Porque a gente está competindo com esse tipo de conteúdo nas redes. Como é que eu faço isso acontecer? Esse é o principal recado. Tá? E explorar bem os espaços. Quando você compra uma placa de publicidade na rua, você trabalha com o máximo de espaço possível dessa placa de publicidade, mas às vezes a gente não faz isso nas postagens, né? A gente tem uma concorrência. Lembre-se, todo o espaço do celular precisa ser utilizado pela mensagem de vocês. E aí, para encerrar, um pouco de melhores práticas. E aí não quem sou eu para dizer como vocês vão criar conteúdo, mas existe uma forma, pelo menos de técnicas que vocês podem utilizar para que esses anúncios possam ser priorizados pela plataforma. Vamos lá. A primeira delas, gente, é vídeo. O que a Meta mais oferece para as pessoas verem nos seus aplicativos é vídeo, porque elas querem ver vídeo. Tá? Então, criem vídeos, transformem a linguagem de vocês para que o máximo de conteúdo de vídeo seja aquele que seja produzido. Tá? Outro ponto trabalhe sempre com áudio nos vídeos, porém lembre-se de utilizar legendas, para que você não perca a oportunidade de, quando as pessoas não conseguirem ter acesso ao áudio, elas terem a legenda apoiando o entendimento da mensagem. Então, vídeo sem legenda, não publique.
Outro ponto interessante, o uso da legenda. Essa legenda precisa estar adequada ao perfil do conteúdo que você trabalha, que você utiliza. Então, como você utiliza a legenda vai ser super importante e como ela vai estar dentro do conteúdo. Por quê? Porque existem formas dessa legenda se perder em meio àquela mensagem, tá? Aqui eram vídeos que tinham legendas. Notem que existem áreas seguras dentro dos formatos da Meta, onde muitas vezes se a pessoa clicar e abrir uma caixa de texto que tem mais informações, a legenda vai ser encoberta. Então, tentem trabalhar dentro dessas áreas seguras. Isso vai ajudar vocês a manter a atenção das pessoas. Lembre-se, manter a atenção é o principal ativo. Manter o entendimento da sua mensagem é o principal ativo. Tá? Aqui outros exemplos de como isso pode ser utilizado e como vocês podem entender se a mensagem de vocês está dentro dessa área segura. Perfeito? Outro ponto, pessoal. Criem conteúdos curtos sempre que possível e longos só se for muito necessário. Porque as pessoas consomem conteúdo muito rápido. E quando eu estou falando em conteúdo curto, eu vou até falar um negócio mais forte aqui, estou falando de 15 segundos. Tá? Poxa, eu preciso falar mais. Produz um outro vídeo de 15 segundos que vai te apoiar. Porque é difícil a gente manter a atenção das pessoas para temas que são temas mais complexos por muito tempo. Tá? Outro ponto, é preciso entregar a mensagem inicial, a mensagem principal nos primeiros segundos. Porque as pessoas, se ela entende a sua mensagem principal no início, ela pode abandonar o vídeo, mas a ideia principal foi mantida. Essa pessoa entendeu o que você está falando. E outra forma interessante e importante utilize a linguagem do Reels para começar as mensagens de vocês, para começar a construção das peças publicitárias que vocês forem fazer. Porque o Reels é um formato que gera mais engajamento. Tá? Aqui exemplos de um vídeo feito pela família real, onde ele fez uma grande captação num único grande vídeo e esse vídeo posteriormente foi desmembrado em várias soluções. E por fim, um pouco de estratégia criativa. Como eu comentei, nada consegue ser explicado numa única mensagem nas plataformas da Meta. A gente precisa construir uma estratégia de como vai comunicar aquela mensagem. E a Meta tem um modelo chamado Pitch Play Plunge, que é um momento que você precisa primeiro chamar a atenção das pessoas, então você precisa buscar esse interesse inicial das pessoas, e aí uma série de formatos que a gente consegue fazer isso, para posteriormente convidar as pessoas para engajarem com o seu conteúdo, mostrando um vídeo um pouco mais longo, chamando ela para ir para o site de vocês, para preencher o cadastro, e para posteriormente convidá-las para fazer um entendimento maior da mensagem que vocês querem fazer, tá? Que vocês querem transmitir. Então, lembrem-se disso. É preciso construir uma jornada de comunicação para ser efetivo na comunicação dos aplicativos da Meta. Perfeito? E aí, pessoal, já finalizando, aqui ficam essas dicas finais, tá? Pense em como fazer as pessoas pararem no seu anúncio. Edite o seu anúncio para ocupar o máximo da tela. Pense a partir do vídeo, mas não se esqueça da peça estática. Essa combinação de vídeo com peças estáticas aumenta a chance do seu anúncio ser lembrado em 20%. 20% é muita coisa num processo eleitoral super disputado que vocês vão participar. Use áudio, mas não esqueça da legenda. Enquadre a mensagem principal na área segura, que é aquela mancha que eu mostrei para vocês. Crie conteúdos de curta duração, dependente da quantidade. Entregue a mensagem nos primeiros segundos. Pensem a partir do Reels e criem um funil de comunicação. Perfeito? Queria agradecer a audiência de vocês, a atenção, tá? Estou à disposição.